No dia 15 de outubro, houve uma manifestação de trabalhadores que buscava ter sua voz ouvida na votação sobre a privatização do DEMAI, acontecendo na Câmara Municipal de Porto Alegre. Para impedir a entrada das pessoas, a Guarda Municipal reage violentamente, machucando civis e até 7 vereadores que buscavam entender por que o impedimento da participação do povo. 2 horas da tarde, os trabalhadores da educação, servidores do DEMAI e catadores tentaram entrar e foram impedidos. E aí começou um início de um tumulto, de um princípio de tumulto. Nosso, dos vereadores no plenário, exigindo que os trabalhadores, que as pessoas, que os catadores, que o movimento social que estava lá fora tivesse direito a acessar o plenário. E aí a regra do protocolo, do qual a gente não tinha conhecimento, era que entraria de 10 em 10, as pessoas seriam identificadas, ia ser feito o registro, e aí elas iam poder acessar até o limite do plenário. E foi assim que foi feito. As pessoas foram entrando em 10 em 10, até que, em determinado momento, eles disseram que o plenário já estava lotado. E o plenário não estava lotado. Mas tudo bem, eram regras de PPCI, nós não insistimos nessa pauta, mas nós insistimos que as pessoas tinham direito de acessar pelo menos as dependências da casa, para poder ter direito a ir ao banheiro, a tomar água, e que, se possível, abrisse o outro plenário. Nós temos um outro plenário na Terra, para que as pessoas pudessem então sentar e acompanhar dali a sessão, já que não tinha espaço no plenário maior, no Otávio Rocha. Nos foi negado. A vereadora Grazi Oliveira explica que, após negados os pedidos de entrada, solicitaram então que pelo menos as mulheres, idosos, crianças e deficientes pudessem acessar o espaço. Um dia quente e a horas no portão, era esperado atender às suas necessidades básicas. A vereadora diz que, quando foi permitida a verificação dessas pessoas, a guarda começou a afastá-las e um tumulto generalizado começou. Quando o plenário soube o que estava acontecendo, desceram para o pátio querendo mediar o conflito. Quando nos chega que algumas pessoas tinham sido agredidas, nós não aceitamos. Nós descemos para ver o que tinha acontecido. E quando a gente desce, a gente é surpreendido com as portas da casa aqui embaixo fechadas e com um pelotão da Guarda Municipal de choque à frente da porta. Pelotão. Foi nos autorizada então a saída, somente nós, os vereadores, os nossos assessores foram impedidos de sair, ficou todo mundo trancado pro lado de dentro, e nós, vereadores, saímos para fora. E quando a gente chega para conversar com o pelotão, a gente pede para saber quem é o responsável pelo pelotão. A resposta que nós tivemos naquele momento não foi do chefe se identificar e dizer e explicar o que estava acontecendo. Eu fui a primeira a ser empurrada pelo escudo da guarda, e quando eu sou empurrada pelo escudo da guarda, eu sou projetada para frente do outro guarda, que me deu um spray de pimenta direto na cara. E aí aparece bem na cena, quando eu recebo o spray, eu me vou pro lado para me proteger, e aí o resto da guarda empurra a gente. Foi quando a gente cai. E aí quando a gente cai, a gente começa a receber bala. Eu tô com estilhaços de bomba, não consegui reagir mais, porque como eu fui uma das mais afetadas, eu não enxergava mais. E quando eu fui socorrida, não sei, eu sei que tinha uma pessoa que me carregou, disse, vereadora. As vereadoras Natasha Ferreira e Grazi Oliveira, infelizmente, estiveram entre os feridos do ocorrido. A vereadora Natasha foi questionada sobre medidas para o futuro e ela afirmou que permitir a entrada do povo e sua participação faz parte. Elas mencionam que o tumulto relembra as agressões militares da época da ditadura no Brasil. Manifestantes que estiveram no local também expressam sua indignação. Não teve discussão com a cidade. Por mais que o prefeito diga que colocou esse debate na eleição, ele não apresentou qual seria, o modelo que seria encaminhado e não fez um amplo debate como ele deveria ter sido feito. Nós viemos para cá no dia 15, justamente para fazermos a defesa de que é importante um DEMAI público estatal para atender a população, mas um DEMAI público estatal fortalecido, com mais servidores para atender a demanda da cidade. Mas chegando aqui, nós percebemos
que tinha uma armadilha montada pela presidência da Câmara, porque, na verdade, ela criou toda uma situação, um protocolo que sequer foi informado com antecedência e começou a fazer um funil, e as pessoas estavam com dificuldade de acessar, e as galerias vazias. Então, eu quero dizer, a nossa luta, ela sempre vai ser uma luta pacífica, mas ela vai ser firme e contundente, né, no sentido de defender aquilo que nós entendemos que é fundamental para a cidade. No acesso, assim, ao que deveria ser a Casa do Povo, mas lá virou, né, uma tentativa de barrar o acesso da população, limitar esse acesso, primeiro de 10 em 10, depois ninguém entrava, ninguém saía, né, as pessoas ficaram trancadas lá dentro, teve gente que, inclusive, quase infartou lá dentro, né, um senhor de idade, e nessa tentativa o que acontece é inviabilizar a participação popular, é limitar a participação do povo numa suposta democracia. Eu fui tão de peito aberto para dialogar que eu não imaginava que aquilo... Eu tava de salto, eu tava de vestido, tava no plenário, a vereadora Karen tava com um copo de cafezinho na mão, para vocês entenderem o clima que nós fomos conversar com a guarda. A decisão de concessão do DEMAI foi tomada na próxima semana, não havendo a inclusão das pessoas no plenário. Até o momento, nenhuma retratação ou medida foi tomada diante dos comportamentos agressivos da Guarda Municipal. Dia 15 de outubro, pessoas foram expulsas com gás lacrimogênio, spray de pimenta e balas de borracha, assim como vereadores que os defenderam. Nenhum dos agentes foi afastado. Eu estou esperando o prefeito se manifestar, se solidarizar, que é o chefe da Guarda Municipal. Estou aguardando a presidente da casa se solidarizar. O presidente da casa faz entrevista e dá a entrevista dizendo que a guarda fez o que tinha que ser feito. Nós todos no mesmo dia, cada um no seu tempo. Eu fui uma que fiquei quase 2 horas no ambulatório. A Atena foi hospitalizada, saiu quase meia-noite do hospital. Mas nós fomos para a delegacia, nós fomos para o Palácio da Polícia. Nós fizemos todos os boletins de ocorrência. Os feridos fizeram exame de corpo de delito. Nós oficiamos a guarda solicitando as imagens corporais, todas. Eu quero todas as imagens corporais de todos os guardas que estavam trabalhando naquele momento. Eu quero que eles provem que a gente atacou. Eu quero que mostre quem é que atacou. Os resultados das ocorrências feitas e os pedidos por medidas de investigação ainda estão em andamento. Não é possível mensurar o futuro do caso. As pessoas esperam pelos seus direitos e mudanças no protocolo de segurança, que foi explicado amplamente somente após o incidente.